Solução da prova de matemática amarela, questão de número 139. Na prova rosa, essa questão é a 175. Na azul, 166 e na cinza, 152. Em uma competição de velocidade, disse que há uma ultrapassagem quando o veículo que está atrás de outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considere uma competição automobilística entre 5 carros em uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo durante toda a competição. Uma olhadinha no gráfico mostra aqui a distância no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. 100 metros é a distância que percorrerão e o último que chegará vai levar 15 segundos para percorrer os 100 metros. Pergunta-se qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar. Bem, façamos uma pequena análise aqui no gráfico. Se você observar, nós temos que, certamente, os veículos, eu vou chamar aqui de 1, 2, 3, 4 e 5, a ordem dos veículos, mas a gente sabe que os 100 metros percorridos representam essa medida, ou seja, essa distância até aqui. Vou colocar a linha onde todos percorrerão. Sabemos que também que o último é o cara que vai levar mais tempo, ou seja, este indivíduo que está mais ou menos aqui no 15, que corresponde ao veículo 5. Então, já localizei o último, é o veículo 5. Ele vai chegar em último. Ok, mas se a gente observar o gráfico, aconteceram sobre o veículo 5 duas ultrapassagens. Uma ultrapassagem aqui e outra aqui. Veja que a rapidez nesse tipo de problema, onde eu tenho um gráfico da distância ou da posição em função do tempo, a rapidez é medida pela relação entre a distância e o tempo. Claro, a rapidez seria a rapidez média. Mas se a gente quer a rapidez instantânea, ela seria a tangente da reta ao gráfico em um determinado ponto. Por exemplo, para o gráfico 5 ou para o gráfico do veículo 3, que são retas, essa tangente não muda, ela é sempre a mesma, o que nos sugere que o veículo, tanto o veículo 3 quanto o veículo 5, tem movimento com velocidade constante. No entanto, os veículos 1, 2 e 4 terão velocidades variadas, pois o seu gráfico são curvas, os seus gráficos são curvas. Por exemplo, vamos colocar aqui um gráfico em cada local da curva, por exemplo, uma curva assim. Nesse lugar, a velocidade tem essa reta tangente aqui. Nesse outro lugar, eu tenho essa outra reta tangente. Como cada reta tangente indica uma velocidade, nas curvas as velocidades são representadas por essas tangentes. Por isso que dizemos que o veículo 2, 4 e 1 são veículos de velocidades variadas. Então, o veículo 2, ele ultrapassa o último lugar neste ponto. Já o veículo 4 ultrapassa o veículo do último lugar, ou seja, o 5, neste ponto. Então, veja que o veículo que chegou em último sofreu duas ultrapassagens. Mas a pergunta que foi feita é: quantas ultrapassagens o veículo que chegou em último lugar realizou? Ora, se nós pegarmos a ideia de o que é uma ultrapassagem, que foi dita aqui no problema, que diz que ela acontece quando o veículo que está atrás de outro passa à sua frente. Isto não aconteceu com o veículo que chegou em último, uma vez que todos saíram da mesma reta no mesmo instante, do mesmo local no mesmo instante. Estavam alinhados. Então significa dizer que o veículo que chegou em último, ele saiu com uma velocidade maior que o veículo 2 e o veículo 4. Mas ele não ultrapassou esses veículos, ele foi ultrapassado por esses veículos. Vamos fazer uma pequena animação para você ver o que vai acontecer com esses veículos.
Então temos os 5 veículos, todos alinhados, e eles vão levar 15 segundos para percorrer essa distância. Vamos só analisar aqui o que vai acontecer. Observe o veículo 5. Olha o tempo aqui e o veículo 5 se movimentando. Veja aqui que os veículos já ultrapassaram. Tanto o 2 quanto o 4 ultrapassaram o veículo 5, que ainda está indo até a linha. E aí ele chega. Essa é a ideia que a gente faz. A gente varre os tempos na horizontal enquanto os veículos percorrem a distância na vertical. Essa é a ideia, né, por trás da questão. E aí, com o conceito de ultrapassagem, a gente percebe que o veículo 5, de fato, não ultrapassa ninguém. Ele começa mais rápido e ele é sim ultrapassado, mas ele não ultrapassa ninguém. Como ele não ultrapassa ninguém, a quantidade de ultrapassagens que ele realiza é, portanto, 0. Letra A.